Boa noite aos colegas de painel, boa noite aos telespectadores. Eu trago hoje aqui dois temas. O primeiro que se passou hoje na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira e que me parece, de facto, de uma gravidade significativa e que tem a ver com aquilo que temos vindo a assistir nos últimos tempos na Assembleia, pelo menos nas últimas duas sessões, que é uma espécie de balcanização do PSD transferida para o Parlamento Regional. Nós temos iniciado as sessões parlamentares em plenário sempre com problemas entre deputados do PSD, demonstrando e transferindo para a Assembleia, como disse, um partido completamente desorientado e sem ré nem roque. O que se passa, de facto, na Assembleia é uma transferência da desorientação total deste PSD que hoje governa a Região Autónoma da Madeira e isso deve preocupar os madeirenses, porque nós estamos num momento muito difícil, de uma crise muito profunda, a necessitar de um governo empenhado, com energia, com determinação e, sobretudo, com propostas, e esta desorientação demonstra que estes senhores e esta gente não é de confiança nem está à altura dos desafios. Um segundo tema, que também me parece muito relevante, tem a ver com a iniciativa que o Partido Socialista tomou recentemente, na sequência de vários despachos que o Tribunal de Contas fez, várias irregularidades e ilegalidades promovidas ao longo dos últimos tempos pelo Governo Regional, sobretudo ilegalidades e irregularidades financeiras, uma delas de importância relevante tem a ver com a ocultação de encargos assumidos e não pagos, que fez disparar o déficit nacional e fez também, obviamente, disparar o déficit regional e que, por um mero procedimento administrativo, tinha sido ou foi arquivado, levando a que a culpa de quem eventualmente teve culpa, isso não é uma competência do Partido Socialista nem de nossa, mas a culpa de quem teve culpa eventualmente morre solteira. E nós não podemos permitir que assim seja. Apresentamos uma ação popular junto do Tribunal de Contas, é uma iniciativa inédita, nunca aconteceu no país, mas essa ação popular tem um objetivo, é garantir que pelo menos há um julgamento daqueles que utilizaram o erário público para fins ilegais e irregulares. Portanto, nós não achamos normal que, tendo sido o povo chamado a pagar duramente e cruelmente por esta crise profunda que o PSD Madeira atirou à Madeira, seja o povo novamente a pagar sem esses responsáveis serem sequer julgados. Isso parece-me absolutamente essencial. Foi um esforço que fizemos, espero que siga o caminho normal. O Socialista que votou, enfim, ao lado do CDS nesta questão. Sim. Antes do CDS, o Partido Socialista, em janeiro, fez um pedido ao Governo Regional, no sentido de que o Sr. Secretário viesse explicar à Assembleia esta temática dos swaps, que já foi explicado ali pelo Sr. Deputado Lino Abreu. Ou seja, nós, desde janeiro até hoje, temos vindo a insistir junto do Governo, quer com uma audição parlamentar, quer com perguntas feitas diretamente ao Sr. Secretário, cuja resposta ainda não tivemos, para clarificar esta matéria que nos parece absolutamente importante. Há um princípio que o Partido Socialista não abdica, é que quem utiliza e mexe com os dinheiros públicos tem que estar acima de qualquer suspeita e não pode haver nenhuma suspeita de prevaricação, digamos assim, de atos ilícitos com dinheiro público, com dinheiro do contribuinte. E isto é uma matéria que para nós é intocável. E, portanto, nós desde o início, desde janeiro, como disse, mesmo antes da polémica no plano nacional, lançamos esta questão. Ora, mas a Madeira continua a ser a casa dos segredos da governação. Nós continuamos sem saber nada. Não só foi chumbada a audição parlamentar, como foi chumbada, como não foram respondidas as perguntas feitas diretamente ao Governo, como agora foi chumbada a comissão de inquérito solicitada e como tudo continua por esclarecer. O Partido Socialista tomou uma decisão, entretanto, antes mesmo da comissão de inquérito, que foi pedir a intervenção da Procuradoria-Geral da República sobre essa matéria. Não temos ainda resposta, porque nós já sabíamos que, obviamente, ia continuar a haver chumbo grosso sobre este tipo de coisas. E, portanto, neste momento, os swaps da Região Autónoma da Madeira já estão na Procuradoria-Geral da República e esperemos que elas sigam um processo normal de avaliação de responsabilidade. Não qualquer resposta. Não tivemos resposta, esperemos vir a ter. Agora, há aqui uma questão muito importante que foi colocada aqui e que precisa ser clarificada. Os perdas reais, por exemplo, que nós já sabemos e que foi dita numa comissão de inquérito que o Partido Socialista pediu às parcerias público-privadas, é que houve um prejuízo, como já foi aqui dito, de 17 milhões de euros. Só que há uma diferença muito grande, e é preciso que as pessoas percebam a gravidade disto. Há uma diferença muito grande entre duas empresas privadas, que é o caso da Via Litoral e da Via Expresso, são duas empresas privadas, que conseguiram, reparem isto, transferir o risco de taxa de juros para o setor público. Ou seja, as empresas são privadas, conseguiram fazer swaps com a banca, mas se houver asneira ou se houver prejuízo, quem paga é o setor público. Isto não existe em mais lado nenhum. Isto é uma coisa exótica ao nível da Madeira e da governação madeirense. E esta matéria é de facto muito grave. E posso lhe dizer, já agora para terminar este raciocínio, que me parece muito importante, é que estes 17 milhões de euros só significam metade do buraco orçamental que a decisão do Tribunal de Contas criou e que vai levar a mais sacrifícios aos madeirenses. Ou seja, o Governo Regional está disponível a pagar as geneiras de contratos feitos com o Governo Regional e estas empresas privadas,
que não se percebe porquê, favorecendo essas empresas privadas, de cobertura de taxa de risco. Está disposto a pagar, como disse, o prejuízo dito pelos diretores dessas empresas, pelos administradores, são 17 milhões de euros. Mas fica com um problema em mãos e transfere esse pagamento para que os cidadãos da Madeira tenham que contribuir com esse mesmo pagamento. Ora, isto não é, de facto, normal e isto demonstra, de facto, a forma como este governo tem vindo a gerir os dinheiros públicos e prova que nós estamos na situação em que estamos, com a crise profunda à cabeça. Eu disse hoje que os madeirenses está a cair um inferno na cabeça dos madeirenses e esse inferno está a cair porque o Governo Regional tem tomado opções erradas. É bom lembrar que, só para terminar, é bom lembrar que, além destas PPPs, há outras empresas que estão sobre este tipo de matérias e eu e o Partido Socialista não compram a ideia de que os gestores públicos tomaram e fizeram contratos desta natureza sem ter competência para o fazer. Se o fizeram e não tinham competência para o fazer, alguém tinha de os demitir. Lembro só que no Governo da República, que muitos defeitos tem, já tomou decisões sobre esta matéria. E as decisões que tomou foi, primeiro, afastar secretários de Estado que estiveram envolvidas nas negociações de swaps. E agora está a tentar afastar, alguns com dificuldade, esses gestores públicos. Na Madeira, estes gestores públicos que andaram nas cidades de desenvolvimento e nestas empresas foram promovidos. Não foram afastados, foram promovidos. E, portanto, isto é algo que deve ser para a reflexão dos madeirenses. Senhora deputada, o que se quer saber é o balanço da operação no global. Mas não é só isso. Não é só isso. O que se quer saber é quais são as motivações. Nós não fazemos acusações. Nós dizemos é que se há, de facto, atos ilícitos por trás das opções dos administradores, devem ser avaliadas e devem ser responsabilizados. Não, mas nós estamos a procurar verificar a prova e o PSD continua a deitar areia e a esconder. Isso é que é o problema. Não pode fazer cópia daquilo que foi dito a nível nacional, porque eu acabei de dizer que mas estes contratos da Madeira, os mais simples e mas não estes da Madeira estão no pacote a nível nacional. Acha normal que as empresas privadas, acha normal, e estava nessa comissão como eu estava, acha normal que haja empresas privadas a conseguir transferir eu não faço parte então pronto, então os seus colegas do PSD estavam e foi confirmado que há duas empresas privadas na Madeira que têm concessões com o Governo e conseguiram pôr o Governo a pagar o risco da variação da taxa de juros. Na altura que subia a taxa de juros também não teve o benefício da... A questão é o balanço total... O proveito estava na empresa e o custo estava no setor público. 17 milhões é 50% do buraco do Tribunal Constitucional. Isto é muito grave. Isto não é normal, isto não acontece. Já dou a palavra ao Lina Carlos Pereira, também a sua opinião. Considera que estas declarações podem ser entendidas quase como uma espécie de sentença de morte em relação ao Centro Internacional de Negócios da Madeira, como já alguém disse? Bom, eu tenho que dizer que ouvi as declarações do Durão Barroso com enorme surpresa. Eu confesso que não estava à espera de umas declarações tão contundentes por parte do Presidente da Comissão Europeia, até porque a noção que eu tinha nos últimos tempos é que as intervenções do Governo da República, do PSD-CDS neste momento, junto da Comissão Europeia, estariam no sentido de encontrar uma solução para a Praça da Madeira. Essa foi sempre a ideia que o Governo da República tem vindo a dar, inclusive o Primeiro-Ministro fez várias declarações sobre essa matéria, inclusive o Paulo Portas fez várias declarações sobre essa matéria, mas a noção que eu tinha era que as coisas estavam no bom caminho. Ora, foi, como disse, com surpresa estas declarações. E eu espero que não tenham sido declarações levianas, porque, como já disse aqui o deputado Helder, há aqui um aspecto fundamental. Nós não podemos admitir que haja um fim compulsivo e daquilo que é as condições da Praça da Madeira, mantendo todas as outras praças europeias a funcionar. Ou seja, não é possível dar uma machadada numa praça madeirense, seja ela funcione bem, funcione mal, não interessa, mas que tenha estas condições, mantendo tudo o resto igual. Eu não sei se o Governo... gostaria de saber o que acontece, por exemplo, em Luxemburgo, Malta, etc., mesmo em Inglaterra, se o Durão Barroso fizesse declarações destas sobre estas praças. É, de facto, um problema muito complicado. Mas há uma questão aqui que o Durão Barroso se refere na declaração que fez, que disse claramente que o Governo anterior é que pediu isto. Eu vou já a essa matéria. Portanto, essa questão não pode ser uma questão, desculpa, diga assim a bom da verdade, porque, como eu disse, depois disso, o Governo de Durão Barroso já avançou outras declarações no sentido de que as coisas iriam se resolver. E, portanto, essa parece-me uma má desculpa, uma desculpa de pagador. Eu compreendo que o ambiente europeu é um ambiente diferente, mas, enquanto não houver uma solução definitiva para os offshores, este não pode ser o primeiro a ser penalizado, nem faz sentido absolutamente nenhum. Agora, há aqui algumas questões que eu gostaria de referir, têm a ver com essa segunda parte da questão, que é responsabilidades dos governos, quer seja da República, seja regional. Há, de facto, responsabilidades dos governos da República, sejam do PS, estou à vontade sobre essa matéria, seja do PSD e do CDS. É bom lembrar que o PS, segundo parece, não avançou como devia de avançar com a negociação no momento certo dos plafons, portanto não o fez com a determinação e com a energia certa, e o governo PSD-CDS. E o governo PSD-CDS. E o
cancelou. Senhora Deputada, eu estou a dizer aquilo que normalmente a senhora Deputada não é capaz de dizer, que é o seu governo falhou. Eu estou a dizer relativamente ao PSD, ao PS, é que o governo falhou. Não estou a admitir. Senhora Deputada, eu não estou a admitir parte nenhuma. A parte que eu vou dizer agora é a parte mais importante. É que o governo do PSD e do CDS, que disse que ia resolver, que prometeu que se ia resolver, que fez uma campanha da Madeira dizendo que resolvia o SIN, a primeira coisa que fez no Orçamento de Estado, do primeiro Orçamento que o Estado fez, foi uma machadada no SIN. O primeiro momento de maior saída de empresas no Centro Nacional da Madeira foi precisamente com a aprovação do Orçamento de Estado de 2011. E depois fez ainda pior, com o Orçamento Ratificativo de 2011. E, portanto, o PSD, o CDS e o PS têm, obviamente, responsabilidades nesta matéria em termos da República. Era isso que eu estou a dizer e era bom que a senhora Deputada ouvisse até ao fim. Esta parece-me uma questão importante. Mas há aqui uma outra questão muito relevante que o PSD da Madeira nunca quer ouvir. É que há também uma leviandade absoluta por parte do Governo Regional naquilo que é a comunicação e a gestão deste Centro Nacional de Negócios da Madeira. Ora, é bom lembrar que esta praça, que supostamente é uma praça que tem por objetivo, e a União Europeia diz isso mesmo, o desenvolvimento regional da Madeira, tem uma gestão absolutamente privada. Uma gestão absolutamente privada. 75% da gestão desta praça é feita por um grupo regional, por um grupo nacional já, mas de origem regional, de origem da Madeira. E e é quem gere, quem determina e quem, de alguma forma, lidera toda a comunicação com o país e com a Europa relativamente a esta matéria. Ora, isto fragiliza muito a negociação de um processo desta natureza. Um processo desta natureza, negociando na Comissão Europeia, em que a Comissão Europeia tem a ideia de que está a oferecer benefícios fiscais, entre aspas, oferecer no sentido positivo, benefícios fiscais a uma terra para o desenvolvimento regional, para a diversificação da economia, para a criação de emprego, para a criação de riqueza, de repente tem à sua frente não um governo regional com responsabilidades públicas, mas um empresário. Isto é muito difícil de perceber, é muito difícil fazer passar a mensagem e isso falhou redondamente. O governo regional nessa matéria falhou redondamente. Pode até comentar, que me parece muito importante nesta matéria. Mas isto me parece importante para não dizer depois. Todos os Estados vão ter tempo para falar sobre todos os temas. Que é uma coisa muito importante, é que nós estamos hoje em junho, e, como é do conhecimento, julgo que todos os deputados que aqui estão, no final do ano termina o regime que está hoje em vigor. Significa que a partir de janeiro de 2014 não há regime para a entrada de novas empresas. Ou seja, mesmo sem esta declaração do Presidente da Comissão Europeia, a praça, a partir de janeiro, está morta porque não há regime, não há condições, naturalmente, para as novas empresas, o que se quer é novas empresas. Ou seja, a partir de janeiro de 2014, se houver uma empresa nova que quer entrar na praça, não pode entrar. E a verdade é esta. O Estado das Finanças deve-se meter dentro do avião, rapidamente, deixa-me só terminar. Deixa-me só terminar. Para terminar que isto é importante. Até porque a Nivala também precisa se pronunciar sobre isso. Para terminar que isto é importante, uma empresa que quer entrar em janeiro de 2014 não tem hipótese de entrar. Mas o problema é este. É que o PS cancelou a negociação que estava a decorrer, que era exatamente para ter essa... Então eu recebi uma carta do Sr. Ministro Vítor Gaspar a dizer que o processo negocial estava em curso. Eu recebi uma... Ou seja, e é mentira. Ou seja, nós estamos em junho e 6 meses não chega para fazer uma negociação. Para concluir, em janeiro não há empresas privadas. Vamos passar a palavra ao Nivaldo Gonçalves.